Olá, agora nós vamos tratar sobre alguns conceitos e algumas figuras previstas na legislação que trata aí sobre a proteção de dados, que é a LGPD. Então, o primeiro conceito que eu trago para vocês é o conceito de dados pessoais. Dados pessoais são as informações que eu consigo identificar ou tornar identificável uma pessoa física, né? Então, por exemplo, o nome, o RG, o CPF, o endereço de um e-mail, o tipo sanguíneo. Se eu conseguir, com esses dados, identificar ou tornar identificável uma pessoa, eu coloco então dentro do conceito de dado pessoal previsto na LGPD. Além do dado pessoal comum, nós temos o chamado dado pessoal sensível. Esses dados pessoais sensíveis, o legislador ele pede que tenha uma camada um pouco maior de segurança, né? Uma segurança um pouco maior, um tratamento com um cuidado maior. Por quê? Esses dados pessoais podem causar alguma discriminação, algum preconceito ou segregação de uma pessoa ou grupo de pessoas. Então, o legislador ele prevê como dados pessoais sensíveis dados relacionados à vida sexual de uma pessoa, ao material genético de uma pessoa, alguma convicção filosófica, religiosa ou partidária de uma pessoa. Então, notem que esses dados pessoais merecem um tratamento um pouco diferenciado em relação ao dado pessoal normal. Então, além do dado pessoal sensível, que merece uma proteção maior, o dado pessoal de criança e o dado pessoal de adolescente também está dentro desse patamar que merece aí uma segurança maior. Então, para que uma pessoa faça o tratamento de um dado pessoal de uma criança ou adolescente, por exemplo, o que seria tratar o dado pessoal? Coletar, armazenar, compartilhar, deletar esse dado pessoal, tanto no meio digital quanto no meio físico, tá? Deve aí haver autorização dos pais ou do responsável dessa criança ou do adolescente. Então, agora nós vamos ver algumas figuras previstas na LGPD. A primeira figura que eu passo aqui para vocês é o controlador. O controlador ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, pode ser uma pessoa de direito privado ou de direito público, que tem aí um maior controle na decisão referente ao tratamento dos dados pessoais de uma terceira pessoa. Então, o controlador é quem vai falar o que coletar, quais tipos de dados pessoais serão coletados, vai determinar a forma que esses dados serão armazenados, compartilhados, se possíveis, arquivados ou deletados, enfim. O controlador é quem dita as regras a respeito de como deve ser feito o tratamento de um dado pessoal. E agora nós temos também o operador. O operador é uma pessoa física ou jurídica que trata os dados pessoais por conta e ordem do controlador. Então, o operador ele também faz compartilhamento, arquivamento, deleta algum dado pessoal, mas sempre por conta e ordem de um controlador. Então, a título de exemplo, imagine o seguinte: eu, sendo um advogado, eu tenho meu escritório de advocacia e coleto dados pessoais dos meus clientes para a promoção de uma ação judicial, por exemplo. Né? Então, eu coleto os dados pessoais desses meus clientes e eu tenho contratado um escritório de contabilidade, que é esse escritório de contabilidade que, por exemplo, emite as notas fiscais de prestação de serviço do meu escritório.
Então, ao terminar um determinado serviço, eu peço para o escritório de contabilidade emitir uma nota fiscal contra um determinado cliente. E aí, então, eu passo os dados pessoais desse meu cliente. Então, o escritório de contabilidade, ele será o operador, porque ele estará tratando esses dados pessoais ao emitir uma nota fiscal por conta e ordem do meu escritório, que o meu escritório, então, seria o controlador. Então, além do controlador e do operador, nós temos o chamado encarregado de dados. O encarregado de dados, basicamente, é a pessoa física ou jurídica que faz a intermediação entre o titular dos dados pessoais e o controlador ou o operador. Por exemplo, se um titular de um dado pessoal quer saber quais dados que o controlador ou o operador possuem a respeito desse titular de dados, ele fará uma solicitação ao encarregado. Então, o encarregado ele fará o reporte ao titular mediante o que estiver armazenado dentro do banco de dados do controlador ou do operador. E o encarregado também ele faz a intermediação entre um órgão fiscalizador e o operador ou controlador, porque existem órgãos fiscalizadores, por exemplo, um PROCON, a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, são órgãos que podem fiscalizar as empresas, né, estando na qualidade de controladoras ou operadoras. Então, ao ser iniciada uma fiscalização contra o controlador ou o operador, o encarregado de dados é que fará toda essa intermediação para atender este órgão ou esses órgãos fiscalizadores. Então, basicamente, eram essas aí as considerações, né, que eu gostaria de passar para vocês, né, que se limitou agora neste momento a tratar de conceitos, né, de dados pessoais sensíveis, o conceito de controlador, operador e encarregado. Muito obrigado.